impressionante. Ela ama música boa, então você provavelmente vai encontrar a nossa vegana maravilhosa, dos melhores shows desse Brasil, porque ela está sempre, gente. Acompanhar o Instagram da Rebeca é sempre muito bom, gente. Ela tá sempre dando É, muito show top. Já o Daniel, galera, esse daí é o rapaz mais sério que a gente tem aqui na Argo, se duvidar. Acho que no nosso núcleo, com certeza. É o mais acometido por problemas técnicos e, cara, realidade, mas é muito bom. É super tímido, o maior defensor do Petrov. Isso daí tem minhas dúvidas, rapaz. Sua meta de vida se resume em 3 cargos. Você será o presidente do Brasil, ou um pastor, ou um AJ. Ele tá na dúvida, mas a gente tá trabalhando essa ideia, galera. Já se proclama aí, Daniel, já que a gente falta aí um sexto integrante para. Mano, minha primeira medida como presidente do Brasil vai ser te eleger como o homem mais sincero que andou por esta terra. Pô, que isso, pô, já tá mentindo desse jeito. Enfim, gente, a gente agora vai fazer a apresentação do núcleo de maneira geral, sabe? A gente vai passar pelas partes, tanto o que tange a questão mais burocrática, o que a gente se propõe assim no mais fundamental de núcleo a se fazer. A gente vai passar também por termos, documentos com que a gente mexe, processos que a gente lida. A gente também vai mexer em relação a questões que não são tão fixas, que na verdade dependem muito de gestão para gestão, mas que a gente atualmente tem desenvolvido na empresa. Passar aqui.
Oi, gente, eu sou a Evelyn. Então, nós temos a nossa avaliação, né, de performance 360, mas a gente chama de AVP aqui. E realmente serve para a gente calcular, né, as métricas dentro da empresa, poder acompanhar como está sendo o desenvolvimento de cada um. Então, a gente busca fazer disso uma avaliação mais aprofundada. Então, desde perguntas da vida acadêmica até perguntas sobre questões de ansiedade, questões de saúde emocional. Então, a gente tenta fazer todo um fit, né, sobre isso, para a gente realmente ter uma análise de como a empresa, né, está se desenvolvendo, como está se dando a relação entre os membros da empresa. Então, ela ocorre, né, a cada 3 meses. Ela tem, né, esse objetivo de oferecer esses feedbacks mais organizados e mais profundos para a gente, né? Então, além de uma avaliação individual do desempenho de cada um dentro das atividades da EJ. Então, a gente também busca, né, o anonimato, assim, nessas avaliações que eu vou falar, também além da AVP. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque a gente tenta desenvolver esse ambiente aqui, né, de um espaço de conforto. Então, vocês podem falar o que está acontecendo. A ideia é vocês serem o menos objetivos possíveis. Então, que vocês possam se demorar escrevendo, que vocês possam se demorar realmente, sei lá, se tem alguma situação que está preocupando vocês, que está sendo pesado para vocês. A gente precisa, né, que vocês sejam sinceros com a gente, porque a gente consegue pegar essa análise e dosar as demandas, né, dentro da empresa, como que a gente vai gerir nossas atividades. E toda essa avaliação ela é feita num programa chamado Pipefy. Pode passar, amigo. E nós temos 3 pilares, né? Temos a avaliação da presidência, a avaliação dos diretores e a avaliação dos consultores. Então, em todos esses pilares existe, né, a autoavaliação. Então, por exemplo, a pessoa que está na presidência vai se autoavaliar o seu próprio desempenho, né? Os diretores, então aqui o Lucas que está em GP, ele é o diretor, então ele vai se autoavaliar, como eu tenho uma escuta ativa, eu sei lidar bem com demandas ou não, enfim. Os consultores também. Na presidência, tem essa avaliação dos diretores, né? Então, a presidência que está acima. Só um minuto. A presidência que está acima avalia os diretores, né? Que estão um pouco abaixo. Então, nos diretores, existe a avaliação dos consultores. Então, é sempre, né? Gradativamente assim. E também tem a avaliação da presidência por nós. Então, a gente também dá esse feedback e tudo mais. Os consultores possuem a avaliação do núcleo. Então, por exemplo, aqui em GP tem o Daniel, a Rebeca, a Amanda, eu vou falar como está sendo para mim trabalhar com o Daniel, como está sendo trabalhar com a Rebeca, com a Amanda, e cada um vai fazer isso, né? E tem a avaliação dos diretores. Então, eu vou avaliar o Lucas, né, que está sendo meu diretor nesse caso, dentro de GP, dentro do núcleo de GP. Então, é realmente uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? Para que a gente possa realmente entender questão por questão, tópico por tópico de cada pessoa. Desde os consultores até os diretores, até a presidência. Né? Pode passar, amigo. E aí tem alguns layouts, né, para vocês verem como funciona mais ou menos. Então, o nome, o e-mail corporativo, que, assim, todas as pessoas que são efetivadas na Argos, elas passam, né, tem um próprio e-mail da Argos, nome da pessoa, sobrenome, @argosjunior.com, por exemplo. Então, como que a pessoa está lidando, se a pessoa é uma pessoa se sente uma pessoa autoconfiante, demonstra autonomia para decidir, sabe se comunicar de forma clara e coesa, desiste com facilidade no primeiro sinal de dificuldade, enfim, tem uma série de perguntas, né, perguntas específicas. Avaliação quantitativa, né, de 1 a 5, como você se vê num cargo de liderança, isso é importante, porque a gente consegue já observar quem já tem, né, essa proatividade, quem já tem esse interesse de estar no cargo de liderança, e quais são as pessoas que a gente pode tentar desenvolver isso através de capacitações, né? Então, a gente consegue realmente, né, acompanhar o desenvolvimento do membro. Aqui, né, a avaliação sobre o núcleo, por exemplo. As minhas ideias são escutadas por todos os membros, eu estou satisfeito com a minha equipe, sinto que as atividades dentro do meu núcleo fazem sentido. Então, realmente, né, como vocês podem ver, como eu estou falando, são perguntas bem específicas e importantes, né, sobre o núcleo. Pode passar, amigo. E aí nós temos a nossa PCO. A PCO é uma avaliação também, né, como a AVP, só que a PCO é um pouquinho menor, na verdade, né, e através do formulário no Google. Então, ela roda dentro da empresa sempre que GP acha necessário. Então, quando a gente está passando
uma fase muito intensa, fim de período, por exemplo, ou início de período, que chegaram membros novos. Então é legal, né, a gente ter esse acompanhamento desde o início, saber como está sendo para as pessoas. Então não é uma regra, não necessariamente tem que ter 2 vezes, mas a gente recomenda, né? Então fazer essa PCO 2 vezes. A gente estabelece um prazo para vocês, vai ter tantos dias para vocês responderem. Então é realmente algo muito organizado, né? Então pode passar, amigo. E a nossa gamificação? Então, a nossa gamificação, geralmente a gente faz no início da entrada, né, de membros novos, ou em algum momento que a gente precisa trazer engajamento para a empresa, trazer mais interação para a empresa. Então, a gente faz uma série de dinâmicas, uma série de... para estimular também, né, a competitividade. Quem não gosta de uma competiçãozinha de vez em quando para sair um pouco da rotina, né? Então, para realmente estimular o engajamento, a gente geralmente... a pessoa que ligou a câmera tantas vezes ganha o brinde tal no final, ou a pessoa que teve o maior número de participação, ou a pessoa, enfim, né, que foi mais proativa, que deu mais ideias para artigos de marketing, enfim. Então a gente consegue, né, trabalhar o crescimento da empresa, consegue estimular também a participação das pessoas e também, né, o engajamento. Então é legal a gente trazer essa ideia de brinde, né, trazer essa ideia de um presente depois. Deixa eu passar, amigo. E por fim, né, na minha parte, eu vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo, que eu acredito que na altura do campeonato vocês já estejam bem familiarizados, né, porque vocês já estão na última fase, mas GP organiza todo o processo seletivo. GP organiza o edital, GP organiza todas as informações que vão estar ali. Então, geralmente, outros outros núcleos também dão ideias e tudo mais, e tem também os seus próprios feedbacks, né? Mas a decisão final realmente é de GP, até para ser imparcial, né? Porque imagina, um membro é disputado por projetos, outro por marketing, e como que a gente vai decidir isso? A gente vai decidir pela opinião de vocês sobre a preferência de núcleo, sobre o desenvolvimento de vocês no processo seletivo e sobre a avaliação dos diretores. Tem muita coisa envolvida, então o GP precisa ter bater, né, o martelo final, assim, avaliar. Então tem toda uma avaliação bem específica, né? E a primeira etapa, preenchimento do formulário, envio do currículo, vídeo por e-mail que vocês fizeram, a dinâmica em grupo, é a segunda parte, a terceira entrevista individual, e a quarta é o período trainee, que é o que vocês estão passando agora, né? E graças a Deus, né, finalizando já esse processo seletivo. Então, é uma forma, né, da gente trazer também engajamento. O Lucas está pensando em algumas propostas de permear mais os outros núcleos, né? Tipo, de envolver mais os outros núcleos também nas atividades e nas capacitações. Então, vem muita coisa nova aí pela frente também. E é isso. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as capacitações e as dinâmicas. Primeiro, começando com as capacitações, elas têm o objetivo de trazer conhecimento e aprimorar as habilidades dos membros. Então, assim, a gente pode convidar pessoas de fora, ex-membros da Argos que estão trabalhando com algo que tem conhecimento e pode passar para a gente, ou então um conhecido que sabe muito sobre algo, sei lá, uma pessoa que trabalha com RH e aí vem dar uma capacitação para RH, ou mesmo pessoas daqui, membros da Argos, que se capacitaram em algum assunto e vêm contar um pouco mais sobre a gente. As capacitações podem ser mais voltadas para um núcleo específico ou para a EJ toda, mas na verdade as capacitações são sempre abertas para todo mundo, porque, né, quanto mais conhecimento, melhor. E, assim, podem ser de assuntos variados. A gente já teve aqui sobre comunicação assertiva, ou sobre algo mais relacionado, como eu falei, a GP, ou mais relacionado a projetos. Enfim, tem de tudo. E as dinâmicas, elas são aplicadas em média uma vez a cada 15 dias por GP, com o objetivo de promover um momento de descontração, focando em aumentar a interação e o engajamento da equipe. Então, a gente faz as dinâmicas que podem ser jogos, normalmente são brincadeiras, assim, que a gente faz antes de alguma reunião, ou então marca algum dia,
Normalmente é pelo Zoom ou pelo Google Meet, formato virtual mesmo, mas é um tempo para a gente passar junto, descontrair e ficar mais assim próximo um do outro. Isso ajuda como um todo no relacionamento entre todo mundo da equipe, assim. Então, é isso. Normalmente é bem legal e é bastante divertido, assim. Às vezes quem ganha algum brinde, alguma coisa. É bem legal. Pode passar, amigo. Agora, sobre a imersão. É papel do núcleo de GP decidir sobre a necessidade de uma imersão, a prioridade dela, data, hora, local e quais serão as atividades e toda a logística. Então, assim, a imersão, nós que organizamos, normalmente a gente a gente usa um site para ver o melhor horário, melhor dia, melhor local para todo mundo e tenta fazer presencialmente, assim, parecido um pouco com o que eu tinha falado anteriormente, para a gente se conhecer, melhorar o convívio, enfim, podem ter vários objetivos. Ia ter como proposta para os membros de uma EJ momentos de convívio que tenham um caráter mais informal, que permitam a realização de atividades para a interação dos membros, além de ser possível incluir treinamentos e capacitações. Então, a gente pode unir o útil ao agradável. Ter momentos informais de convívio e também aprender com eles. Então, ter uma capacitação junto. O cronograma da imersão é definido de acordo com o objetivo. O foco pode ser integração entre os membros, solução de um problema. A gente está sempre observando, né, todos os núcleos. O GP está relacionado a todos os núcleos, a gente está sempre olhando como é que está a interação do pessoal, o engajamento da empresa. Então, se a gente vê, poxa, tal núcleo não está muito engajado, não está falando muito entre eles, a comunicação não está muito boa, a gente pode aplicar a imersão com esse objetivo. Ou com planejamento estratégico, por exemplo. É isso. Então, gente, eu vou começar agora falando das nossas estratégias. Como eu tinha dito, a gente tem essa questão da parte mais burocrática, mas a gente também tem, como já foi dito antes pela Amanda, pela Rebeca e pela Evelyn, o GP vai muito além disso, sabe? A gente tem que estar sempre a par, analisando, vendo, observando as coisas para poder aplicar políticas e estratégias. Dentro dessa ideia, atualmente para a minha gestão, a gente tem aplicado as estratégias, primeiro, do sistema de reconhecimento. Os sistemas de reconhecimento eles têm por objetivo desenvolver os membros do ambiente interno da empresa, com o intuito de agregar mais conhecimento no que tange o mercado de trabalho mesmo. Além disso, a gente busca também desenvolver a cultura organizacional da empresa, a partir de uma equipe mais engajada e proativa. A gente acredita que dessa maneira é uma forma natural de dar o gás aos processos que a gente precisa fazer continuar funcionando dentro da empresa, para que não haja nenhum tipo de erro, tanto nos nossos serviços, quanto na nossa própria dinâmica interna. Otimizando essa passagem dos membros para uma empresa que a gente busca fazer essas coisas. Agora, dentre esses métodos que a gente usa para poder aplicar sistemas de reconhecimento, um que nós estamos agora trabalhando para começar a aplicar, por exemplo, é o LinkedIn, que no caso seria o desenvolvimento dos membros e do próprio Argos dentro dessa ferramenta, que seria a partir de quê? A gente tem, como já falou antes, capacitações dinâmicas. Isso é uma coisa que pode ser muito variada, pode ser feita por vocês, pode ser feita por um palestrante convidado, ela pode ter um intuito mais social, um intuito mais empresarial. Então, a empresa ela pretende, a partir do LinkedIn, reconhecer vocês quando vocês fizerem uma capacitação, a gente pegar, fazer um post, comentar, para que vocês possam, assim, também trabalhar em cima daquele post e também construir uma comunidade a partir da Argos. Nós tentamos fazer todos os nossos membros estarem conectados entre si, para que ali nós consigamos auto-impulsionar uns aos outros dentro do próprio LinkedIn. O Instagram a gente usa nessa mesma lógica. A gente tenta fazer sistemas de reconhecimento de uma maneira mais interna, na verdade. A gente busca, na maior parte dos casos, usando o nosso Instagram interno, trazer um reconhecimento para as pessoas a partir de feitos, a partir de coisas que aconteceram dentro da empresa, ou de ideias que alguém teve, e assim a gente faria nossos reconhecimentos dentro do núcleo. Ou também de coisas mais leves, assim. A gente, por exemplo, está pretendendo fazer um concurso para criar uma camisa para a empresa. Nessa história, a gente poderia, por exemplo, ganhar o vencedor, ganhar a blusa. E aí a gente faria toda a divulgação no Instagram e essas coisas, entendeu? Os certificados internos. Bem, a gente teria o intuito de dar certificados tanto para o sentido de fazer as pessoas se sentirem mais incluídas, assim, reconhecidas de fato, porque isso é uma coisa importante na empresa, senão
acaba se perdendo um pouco do empenho, a gente também quer que vocês tenham esse histórico, sabe? Vocês pegarem essa qualidade que vocês desenvolveram e terem ali algo que prove, algo que tenha estabelecido de que vocês realmente passaram por aquilo e adquiriram aquele conhecimento. Eventos presenciais. Bem, agora voltando para as aulas, a gente pretende também aplicar eventos presenciais, tanto de caráter mais recreativo, no sentido da gente ir ali, fazer um piquenique, quanto também a gente pegar eventos presenciais voltados para palestras que envolvem tanto o mercado de trabalho quanto palestras de impacto social, baseando-se em causas ou em pautas que estão no momento em que a gente acha que é necessário a gente ter esse impacto dentro da sociedade e da própria universidade também. Outra forma também é a liberdade criativa. E de que maneira ela trabalha nesse sistema de reconhecimento? Ela não é a gente dando reconhecimento da liberdade criativa, é a gente fazendo vocês terem essa liberdade para poder a gente dar o reconhecimento, sabe? A gente busca, nesse sentido, dar o maior espaço para vocês pensarem, para vocês quererem mudar, inovar. Assim, dessa maneira, a gente está desenvolvendo tanto vocês, assim, no sentido de conseguirem pensar mais, se entenderem mais no mercado, quanto também desenvolvendo a própria empresa a partir dessas ideias. A Pavão News. A Pavão News é a nossa forma aqui no núcleo da gente conseguir ter um apanhado geral da empresa, e dessa maneira a gente consegue também entender o que os núcleos estão fazendo. Nesse sistema de reconhecimento, a gente aplicaria, por exemplo, sei lá, a relação a certificados. A gente pegaria eles e poderia divulgar eles a partir da Pavão News também. A Pavão News é uma coisa bem descontraída, ela não tem necessariamente um formato, ela pode ser adaptável. E é isso, deixa eu passar aqui. No caso do LinkedIn, gente, quando vocês entrarem, a gente pede aí que vocês todos criem uma conta, por favor, porque vai ser fundamental. Já em relação ao desenvolvimento dos membros, e aí a gente vai sair um pouco da estratégia voltada para a empresa e a dinâmica de como ela faz ela funcionar de maneira otimizada, essa ajuda também nesse quesito da empresa funcionar melhor, porque é tudo um mecanismo, uma coisa que se une. Mas nesse quesito é mais para focar em vocês mesmo. Nossos objetivos na Argos vão para além do desenvolvimento dos membros e buscando o crescimento da empresa. A gente, como uma EJ, tem um dever de desenvolver vocês para o mercado, galera. Tornando vocês candidatos, assim, por assim dizer, candidatos de peso dentro dos processos seletivos existentes, sabe? Vocês também tendo uma vantagem, tanto no sentido processual das coisas, quanto de históricos ou de experiências. Desenvolver o aspecto profissional de todos vocês está entre nossas principais prioridades. Não é uma coisa que a gente pode deixar de lado ou secundarizar. Dessa forma, o que a gente faz? A gente tem alguns métodos. Recentemente, a gente começou a aplicar a ideia das rodas de conversa, que seria o quê? A gente pretende com elas trazer assim, pessoas que já estão mais inseridas, não necessariamente profissionais bem inseridos, mas, na maior parte, ex-integrantes da empresa, que já estão inseridos em um estágio, que já estão até na fase do emprego, para eles contarem a trajetória deles, a forma como eles se introduziram naquilo ali, naquela empresa, de como eles se descobriram, sabe? É uma coisa que ajuda a gente a se entender um pouco mais e também entender como se movimentar por dentro do mercado de trabalho. A parceria com as empresas sênior. A gente também também se liga um pouco com as rodas de conversa, mas assim, é só um aspecto do que a gente pode conseguir com essas parcerias. Essas parcerias a gente pode adquirir conhecimento para a própria empresa, caso estejamos passando por alguma situação em que nós não estejamos conseguindo lidar com o problema. A gente também pode promover treinamentos, capacitações ou até coisas mais, ou visitas a essas empresas, no caso mais difícil, mas que a gente pretende sim trazer vocês aí para visitar alguma dessas empresas, preferencialmente uma bem graúda para a gente ficar naquele jeitinho, né? Promover capacitações diversas. A gente quer variar um pouco nossas capacitações dessa gestão. A gente tem capacitações mais variadas, mas elas são ainda uma minoria. A gente ainda está muito no escopo da empresa, o que é algo fundamental, sim, que eu reconheço, mas o que eu acho que, como empresa júnior, a gente tem que estar desenvolvendo vocês, então a gente também tem que voltar nessas capacitações para quesitos não necessariamente ligados ao escopo da empresa, de serviços, né? Como, por exemplo, a capacitação de LinkedIn, que ocorrerá essa semana. A gente está tentando trazer esse conhecimento para dentro da empresa para poder a gente aplicar e desenvolver a todos. Ou um quesito em relação a uma capacitação de como construir um currículo, de como desenvolver um currículo. São coisas, entendem, que não estão tão a ver com o nosso serviço, mas que com certeza é algo que nós viemos procurar aqui na empresa. O Job Rotation, ele já é uma ideia mais, como posso dizer, que ainda não aplicamos, mas ele está em elaboração, que é a ideia da gente não se limitar ao nosso núcleo, sabe? A gente, claro, focar nele, aprender nele, se desenvolver nele. Mas na empresa a gente ganha a oportunidade também de se desenvolver em outros quesitos, não necessariamente a ver com os núcleos, mas, por exemplo, ao atuar. Ela disponibiliza diversos cursos ligados ao Canva, ao Excel,
a VBA, enfim. E esses cursos, às vezes, não tem tanto a ver com o que você faz no seu núcleo específico, beleza. O que a gente pretende com esse Job Rotation é criar uma espécie de intercâmbio entre os núcleos, de maneira organizada, para que uma pessoa que está no núcleo de gestão de pessoas, que fez um treinamento no Canva e que quer explorar um pouco mais a sua criatividade, consiga passar um período curto de tempo exercendo as atividades de marketing, claro, as mais simples, que não envolvem tanto o processo ali de desenvolvimento do núcleo, mas que, sim, envolvem o uso da ferramenta. A ideia do Job Rotation é basicamente essa. E a gente, assim, uma observação para todos que eu pretendo fazer já nesse momento é que, caso vocês entrem, gente, a gente precisa, para tudo isso, a gente precisa da participação de vocês também. A gente precisa que vocês estejam junto com a gente. Porque a gente faz isso tudo baseando-se no que está acontecendo com vocês. Mas a gente também faz isso contando com vocês, porque não tem como. A gente pode aplicar as estratégias, as políticas. Precisamos que vocês estejam dentro disso também, para poder ocorrer de uma maneira eficiente. Mas é isso. Passa. Dani, é com você. Bom, já encaminhando para o fim da apresentação, falar um pouco sobre o perfil do consultor de GP. Bom, precisa ser comunicativo, assim, uma aptidão, porque a gente precisa ter essa comunicação com os outros membros da empresa, que são todos, e aí vai de diretores a consultores, com a presidência, e aí a gente precisa, através da nossa comunicação, a gente conseguir interligar todos os núcleos das pessoas da empresa para não se fragmentar e acabar os núcleos ficarem fora do compasso. Escutativo. Muitas vezes nessas reuniões que a gente precisa fazer, os acompanhamentos também, às vezes precisa se fazer um acompanhamento individual com os membros. Se a gente percebe que o membro está meio ausente ou que ele está tendo alguma dificuldade, a gente marca uma reunião com ele e aí conversa com ele para entender. E às vezes a pessoa está passando por alguma questão pessoal, algum problema técnico, ou ainda não está conseguindo entrar no ritmo. E a gente faz essa tarefa de compreender e tentar atenuar o que está prejudicando essa pessoa e fazer o acompanhamento dela para que ela consiga se adequar o mais rápido à empresa. Bom, a inovação, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, no final das contas, todas as características, elas orbitam. E eu vou até usar o exemplo da nossa Pavão News, que, traduzindo, né, é o nosso jornal da Argos. E é muito importante porque ele também cumpre esse papel de saber, de forma mais minuciosa, o que acontece em cada núcleo. Porque nem sempre a gente pode acompanhar qual os documentos a gente está formulando, ou quantos leads o pessoal de negociação já entrou em contato. E aí na Pavão News, que a gente formula mensalmente, está tudo lá. Então é muito importante que a gente leia e acompanhe. E quando eu entrei, eu já fiz 3 Pavão News, e aí ela tinha um modelo de apresentação. Aí a primeira vez que eu fiz, até porque eu tinha entrado há pouco tempo, então eu estava inseguro nessas questões, eu só coloquei ali as informações, não mudei o formato e lançou, muda a data, muda o texto e lança. E aí, na segunda vez, acabou atrasando as entregas assim, das notícias. E aí, o Lucas, eu conversei com ele e falei, velho, eu vou tentar mudar alguma coisa aqui, você pode, é tranquilo? Ele falou, pode, fica à vontade aí, e depois você só me mostra, enfim. E aí, eu fui testando formatos da Pavão News e eu tentei usar o que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem enquanto empresa júnior, que é uma empresa composta por jovens, assim, quase em geral na mesma faixa etária. Então, não é uma empresa, assim, de forma interna, formal. Então, é claro, de forma exterior, a gente tem que se portar profissionalmente, a gente tem que saber nossas responsabilidades, mas a gente pode trazer uma descontração para dentro, assim, até nos diálogos eu acho que já é bastante descontraído, mas aí trazer a descontração para os assuntos da empresa e fazer a descontração como uma forma de comunicação e passar as informações também. Porque acaba que fica mais leve, um diálogo assim que tem um pouco de descontração. E aí eu fui testando e aí eu fui trazendo alguns memes assim para nosso Pavão News. E aí eu tento trazer alguma referência de algo que aconteça, sei lá, no mês assim, sabe? Então, a segunda que eu fiz, eu trouxe um meme sobre o Naldo, tipo, o Naldo na Argos. E aí, pô, a Argos é um lugar especial, as pessoas especiais e tudo mais. Aí esse mês eu trouxe uma paródia assim do Drake, que aí eu falei, pô, eu coloquei lá o quadrinho e tudo mais, falei, pô, o Drake não veio porque ele não fez a consultoria para ver o visto dele com a Argos, e aí está muito triste, meu mano Pato. Então é isso, e aí essa inovação, ela precisa ser contínua. Não
toda Pavão News tem que trazer algo grandioso, não, mas a vontade de inovar, a vontade de chegar lá, olhar o arquivo e falar, poxa, eu me sinto confortável, eu vou tentar imprimir aqui alguma característica, alguma referência que eu tenho, porque eu acho que nós conversamos sobre isso com vocês nas primeiras apresentações, nas dinâmicas de grupo, e a gente queria mais a personalidade de vocês. E isso é muito importante, até quando vocês saírem da Argos. Eu acho que vocês entram numa empresa, muitos cargos são rotativos, muitas pessoas passaram por ali, muitas pessoas vão passar por ali. Eu acho que você trazer uma personalidade, uma característica sua, e conseguir imprimir isso no seu trabalho, te marca de certa forma, e eu acho muito positivo. Então, capacidades analíticas. Também a gente comentou sobre isso na nossa apresentação, lá no início do processo seletivo. A gente é uma empresa júnior e a gente passa por problemas, a gente vai encarar problemas. E aí, nós não podemos só aceitar que tem um problema ali, a gente tem que arrumar uma forma de superar esses problemas. E aí entra a nossa capacidade analítica. E aí, normalmente, todas as decisões são tomadas em conjunto, a gente, comunicação, reunião, e a gente precisa disso porque o problema está ali e ele precisa ser superado. Iniciativa. Eu acho que também encaixa, como eu já tinha falado, os assuntos orbitam nessa minha experiência com a Pavão News, de ter iniciativa assim também de não sair fazendo, não é assim, sabe? Mas chegar e conversar com o Lucas, posso. E aí ele viu, gostou e assim foi. Então, a partir de uma iniciativa, conseguiu se desenvolver uma nova etapa. E aí entra também a criatividade. Nós temos muitos modelos, muitos métodos na Argos já pré-estabelecidos, nós temos artes e tudo mais. E com o tempo, essas características elas precisam serem atualizadas e elas também precisam caminhar de acordo com os membros que vão entrando na Argos. Então, acho que a criatividade é fundamental para vocês assim que ingressarem na Argos. Pode passar. Bom, e aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos valores da Argos, que é a cooperação, dedicação, transparência, proatividade e criatividade. Pode passar, Lu. Bom, a cooperação. Nossos membros colaboram entre si para alcançar objetivos comuns. E eu acho que isso também sintetiza o que eu falei sobre o enfrentamento dos problemas. Nós temos núcleos assim divididos de forma bem estruturada que precisam se comunicar e precisam enfrentar problemas juntos. Proatividade. Buscamos a todo momento aumentar a sua e a nossa produtividade. Isso é muito interessante porque, através da experiência de vocês, vocês vão melhorar a produtividade. Porque, por exemplo, quando eu entrei, eu tive uma experiência, eu tive dificuldade de me adequar, sabe? Tipo, em um mês, assim, se me perguntasse qual é a sua função na empresa e o que que isso impacta, eu não saberia responder. E aí, com o tempo, assim, com tentativa e erro, eu encho o saco do nosso diretor, o Lucas, mando mensagem para ele de madrugada, mando mensagem para ele de manhã, eu falo, Lucas, cadê o link, Lucas? E assim a gente vai, sabe? É tentativa e erro, mas demonstrando interesse e tentando. Transparência. Núcleos e presidência integrados a fim de viabilizar a livre circulação de informações e democratizar a tomada de decisões. E aqui também ressaltar a importância da Pavão News, que ela também orbita esse fator, essa finalidade de democratizar as informações e as tomadas de decisões dentro da Argos e além das nossas reuniões gerais. Criatividade. Iniciativa em trazer novas ideias para tornar melhor a experiência dos nossos colaboradores. Acho que sobre criatividade eu consegui explicar bem, então eu acho que essa frase sintetiza aquilo que já foi dito. Dedicação. Empenho para manter o bom funcionamento da EG, da empresa Júnior, e promover o nosso crescimento. Eu acredito que, sendo sincero, assim, geral procura entrar para a empresa Júnior para ter uma experiência, para depois ir para o mercado de trabalho mais preparado. Sendo que, tudo bem a gente ter esse pensamento quando a gente está no processo seletivo, quando a gente quer entrar, mas quando a gente entra, tem que entender que agora a gente tem um compromisso e a gente precisa honrar esse compromisso. E vai ser honrando esse compromisso, não só colocar no currículo que fez parte da empresa Júnior, mas conseguindo se integrar aos processos e, de fato, você vai conseguir se destacar no mercado de trabalho. E precisamos entender essa responsabilidade que temos, porque, mais que eu tenha falado dessa descontração interna, né, a empresa precisa ser séria, ter uma tomada de decisão séria, e nós oferecemos um serviço. Se esse serviço der alguma coisa errada, não tiver faltando informação, ou o cliente pediu uma coisa e a gente entregou outra, isso é passível de processo. Então, a partir do Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que ninguém quer o nome num processinho aí no início de carreira
Então a gente tem essa responsabilidade, mas assim, não é botando pânico também não, é tudo tranquilo. E é isso, pode bazar. Antes da gente finalizar, né, lá para as partes das perguntas, é isso que o Daniel falou, gente. A empresa ela tem muitas oportunidades, mas é preciso que todos vocês queiram procurar por elas. Mas antes de tudo, né, fazer aquele merchan bacana do núcleo, a gente, por fim, aqui, mais não menos importante, a gente convida aqui as nossas ex-diretoras para falar um pouco sobre as suas trajetórias e de que maneira a GP ajudou seus respectivos desenvolvimentos. Pode falar, Rebeca. Exatamente, gente. GP é uma coisa, é um trabalho que não dá para se explicar assim, tão simplesmente, tão simples, facilmente assim, porque é uma coisa que é baseada muito nas relações e no que vai se desenvolvendo durante o tempo. Então, é uma coisa muito interessante para quem gosta de trabalhar com problemas e buscar resoluções para eles e desenvolver ideias, estratégias. É uma coisa que eu não esperava quando eu entrei no núcleo, mas eu percebi que realmente tem essa possibilidade. É uma coisa muito interessante que também te traz muito autocrescimento com o tempo. Fora o network que fica brabo, galera. Mas, enfim, passando agora aqui para nossas diretoras, elas vão falar um pouco das experiências delas e as trajetórias que elas traçaram dentro do núcleo e como elas chegaram no mercado de trabalho. Podem decidir aí, meninas. Quer que Bela. eu fale primeiro, Ive? Pode ser, amiga. Perfeito, então. Então, gente, estou muito feliz de poder estar aqui hoje para compartilhar isso com vocês. No caso, eu já estou aposentada de GP, né? Já faz um tempo. Primeiro eu fui consultora, depois eu fui diretora e agora eu estou em projetos. Então, assim, já deu meu tempo, mas foi muito valioso para mim estar em GP. Eu lembro, assim, como se fosse ontem, de quando eu estava na posição de vocês. No caso, faz 2 anos, mas para mim parece que não passou todo esse tempo. E eu lembro de ficar muito na dúvida, assim, entre projetos e GP, ironicamente, depois eu fui para projetos, mas para mim sempre foi, assim, uma certeza de que tinha que ser GP primeiro, porque era algo que eu gostava muito de fazer, assim, que GP ganhou muito meu coração, assim, desde o início, e eu sempre ficava ponderando isso, porque eu acho que foi muito do que eles acabaram de falar agora de, é algo mais interno, às vezes a gente não entende como que a gente vai aplicar isso tanto lá na frente. E eu realmente não tinha essa visão na época. Eu fui, tipo,
só seguindo o coração mesmo, que era algo que eu gostava de fazer, mas acaba que é muito melhor quando você escolhe algum núcleo, né, que você realmente gosta daquilo que você faz, porque você se desenvolve muito mais, você tem muito mais vontade de aplicar as coisas que você aprende. E, assim, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque à medida que eu fui me familiarizando com as atividades, assim, eu fui realmente pegando gosto por tudo que eu fazia, e eu fui buscando por jeitos de tentar ver como eu poderia aplicar aquilo depois no futuro, né. E foi assim que eu meio que acabei me encontrando com recrutamento. Eu não sei se vocês já conhecem a área, se vocês ao menos sabiam que tinha alguma coisa a ver com RI, porque na época eu também não sabia. E é uma área que, assim, tem aceitado bastante o nosso curso. Volta e meia abre vaga, inclusive na minha empresa, de outras empresas que eu vejo também que aceitam o curso. E foi muito valioso para mim, assim, no momento da entrevista, no momento do processo seletivo mesmo, do estágio, poder falar que eu já tinha organizado um processo seletivo, que eu já tinha experiência com entrevista, que eu tinha experiência lidando com diferentes tipos de pessoas, porque a gente tá todo momento ali falando com o outro, né, tendo que lidar com diferentes personalidades, diferentes jeitos, e isso é algo que a gente lida em GP diariamente, então foram pontos, assim, que contaram muito a meu favor para depois argumentar lá na frente. E realmente, assim, eu tenho me encontrado muito na área, eu vejo que é algo que GP me ajudou muito, assim, a conquistar, então se vocês tiverem interesse em algo do tipo também, podem sempre falar comigo. Eu tô no grupo do trainee, então acho que vocês conseguem achar meu contato por lá. Mas é isso, assim, realmente, se eu tivesse uma dica que eu diria seria, se vocês se identificaram ao menos com alguma das atividades do núcleo, têm vontade de conhecer mais, tipo, apostem nisso, que vai valer muito a pena no final. E é isso, pode falar, Ive. Legal, legal. Ai, gente, o fone tá todo embolado aqui. Mas, cara, a gestão de pessoas mudou minha vida, de verdade. Muitas coisas administrativas que a gente fazia assim no início, né? Que eu só consigo fazer hoje no meu estágio com praticidade, porque, gente, se o pessoal te contrata assim para ser estagiário, porque eles não sabem fazer coisas básicas, tipo montar planilhas no Excel, entendeu? Tipo, fazer esse tipo de coisa. Mano, eles não sabem, pessoa de 40 anos não sabe fazer isso. Então, eu comecei a fazer as coisas assim com muita excelência, porque eu tinha passado por isso dentro da Argos, né? Então a gente acaba tendo que organizar muita coisa. E, por exemplo, tem coisas que a gente olha que a início assim, parece ser coisa mais para projetos. A Argos, né, em si parece ser uma empresa mais voltada para projetos. Só que, cara, a gente, todos os núcleos, né, consegue ter essa imersão. Então a gente também lida com algumas coisas que a gente vai ter que saber informações sobre isso eventualmente. Então é legal, né? Esse intercâmbio, né, dentro dos núcleos que a gente pode ter. E quando eu comecei já a ser consultora, né, de GP, eu vi que isso dava um peso, né, no meu currículo já, e meu currículo começou a passar, né, evoluir, assim, porque antes os caras olhavam assim, chamavam às vezes para entrevista e tal, só que não passava, sabe? Mas aí quando na minha cabeça não era muito claro a importância, né, o peso de uma empresa júnior, assim, no currículo. Então, quando eu vi isso, eu lembro de uma entrevista de estágio, que eu estava falando com um cara, ele perguntou se eu tinha como fala, experiência de trabalho. E eu, tipo, não, né? Nunca trabalhei lá. Aí quando ele viu o currículo, não, você trabalha, você, sabe, trabalha numa empresa júnior. A empresa júnior tem peso no mercado e tudo mais. Eu, nossa, e gestão de pessoas tem peso assim? Ele tem, óbvio que tem. Toda uma empresa não funciona, sabe, sem o setor de RH. Uma empresa não funciona sem essa parte mais voltada, né, para o engajamento, voltada para realmente impulsionar, né, a galera a trabalhar junto e tudo mais. Então, enfim, né, várias oportunidades apareceram. E aí, quando eu passei, né, por esse cargo de diretoria, o qual eu aprendi muito, muito, muito de verdade. Assim, eu estimulo, né, vocês que forem efetivados a se experimentarem em cargos de liderança, porque é muito legal, é muito desafiador, mas é muito legal para o nosso desenvolvimento acadêmico e profissional, né? E daí eu consegui um estágio, hoje eu trabalho aqui na SRI, né, Superintendência de Relações Internacionais da UF. Então, assim, perfeitinho, né, para mim que eu moro muito longe, então muito bom, porque eu já saio da faculdade, eu fico aqui. E outras pessoas aqui da Argos também, né, já trabalham aqui também na SRI. Então foi muito bom. Eu lembro que na entrevista de estágio
eles perguntaram, né, tipo, como era essa experiência de gestão de pessoas, porque a vaga era voltada para isso, né, lidar com pessoas a uns processos mais burocráticos, mais administrativos, a lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade social e ver essas questões dos cotistas aqui na UF. Então, poxa, assim, me apaixonei pelo que eu tô fazendo e graças a essa experiência, né, que tipo, eu pude ter na Argos, graças a Deus. Então, é isso, eu queria estimular vocês, trazer um pouquinho de como o GP trouxe agregou, né, na minha vida, trouxe muito conhecimento para minha vida, na vida da Bel e na vida de todas as outras meninas também. Nós temos amigas que já saíram da Argos, que estavam trabalhando na Lerge, né, a Vitória, não sei se todo mundo aqui conheceu da atual gestão, mas a Vitória está trabalhando na Lerge, temos amigas nossas de GP que foram diretoras de GP e estão trabalhando hoje na L'Oréal, então assim, em outro país, então, sabe, é um negócio legal para vocês tentarem. Então, é isso, gente. Agora caminhando para a fase final, galera. Alguma perguntinha que vocês tenham para fazer, algo do gênero, alguma dúvida em relação a GP? Como a gente é GP, vocês podem também fazer em relação ao processo training e no geral. Tá. Nenhuma mesmo, galera? Tudo na era paz, tranquilamente. A atividade vai ser um quiz, hein? Plano. Mandei um ok, então, tá tranquilo. Ok, vou passar então, gente. Bem, a nossa reunião está finalizada, nossa apresentação também. A gente vai enviar para vocês a primeira atividade por hoje. E, bem, é isso, galera. Boa noite. Muito obrigado por aparecer. É uma boa, verdade. Amanda, você pode fazer isso, que eu acho que você tem o doc aqui já aberto. Eu ainda terei aqui. Tá, peraí. É mais um slide ainda, mano. E caramba. Crucial. Enfim, galera, a gente vai passar agora a atividade para vocês e explicar um pouco sobre ela. Rapidinho que eu tô abrindo aqui, gente. Ok, só esperar a Amanda falar. Foi? Foi, amiga. Bem, gente, então, a atividade para essa semana de gestão de pessoas, a primeira que nós vamos passar, é ligada a nossos processos, como a gente já falado, né, anteriormente, do PCO. E nessa primeira atividade, vocês vão ter que construir um PCO. Na Argos existem essas ferramentas para analisar o nome da empresa e dos membros inseridos nela. Ele é basicamente um documento que a gente procura fazer um apanhado, um feedback geral do pessoal a cada um certo período, buscando entender como é que está as pessoas, tanto no sentido mais interno delas, então, ou seja, perguntas mais pessoais, ligadas a como você está indo, como é que tem sido sua vida pessoal, mas também ligada à sua vida profissional, então, se ela está passando por algum tipo de problema. E também passando pelo quesito de perguntar sobre como tem sido como tem sido a experiência dela dentro da empresa, entende? A gente pergunta também faz também essas questões de perguntas, claro que ficado só no núcleo de GP, e para essa primeira atividade a gente quer que vocês façam isso, a gente quer que vocês desenvolvam um forms com, até no mínimo 7 perguntas ligadas a essa ideia do PCO, que vocês podem definir para que lado vocês vão levar ela. Vocês podem levar um PCO buscando entender mais como é que está a saúde mental das pessoas, ou uma coisa assim mais ligada de maneira geral, pegando os diversos setores, tanto questão de saúde mental, quanto engajamento dentro do seu núcleo, o que ela sente ali. Enfim, a gente pede no mínimo que sejam 7 respostas. A ideia é que vocês discutam sobre perguntas que vocês devem colocar, de que maneira vocês devem escrever essas perguntas, tem que ter esse tato na hora de fazer. Também tem que ser perguntas breves, mas assim, que sejam abertas. Nós pedimos por subjetividade mesmo, galera. Pedimos assim, perguntas que mexam com essa parte mais subjetiva da pessoa, buscando entender
a perspectiva pessoal dela sobre. A tarefa 2, eu acredito, Amanda, você pode explicar, que eu acho que você é mais capaz. Então, a tarefa 2 vai ser individual. A gente vai mandar para vocês o documento na quarta-feira e passar na quarta-feira mesmo. Mas vai ser. A gente vai querer que vocês façam um perfil no LinkedIn. Não é isso, Lucas? Exatamente, a gente vai ser uma atividade mais secundária, mas assim, o que a gente pretende é desenvolver vocês dentro do LinkedIn, para ligar também com a nossa palestra, e a partir daí, a gente vai explicar ela melhor no dia da capacitação, gente. Na capacitação vocês vão entender direitinho porque vocês. Tem uma tarefa adicional, na verdade, que era que eu estava falando, que era da gamification. Vocês também vão ter que desenvolver uma gamificação, gente. Que é, como a Evelyn explicou, é desenvolver por exemplo, assim, um almoço Argos. Você desenvolve ele, aí você faz um sistema de pontuação a partir desses eventos presenciais que a gente cria dentro da empresa, entendeu? Aí cria uma gamificação. O que a gente vai fazer nessa listagem de pontos baseado baseado nisso daí, gente. Tipo, é uma coisa bem simples, sabe? Vocês criarem, assim, por exemplo, série de eventos em que vocês vão criar uma série de pontos, assim. Aí vocês têm que explicar num pequeno documento, brevemente, como seria. Essa atividade, ela se dá mais como um bônus, então ela pode ter um desenvolvimento menos profundo da coisa. A gente pede mesmo que vocês desenvolvam o PCO para poder a gente entender ver essa capacidade que vocês têm em relação ao que vocês conseguem perguntar. Enfim, gente, eu acho que é isso. Se vocês quiserem, eu posso ler aqui a atividade para vocês. Exatamente. Exato. E, gente, também nós somos de GP, então a gente vai estar com vocês o tempo todo. Podem mandar perguntas quando vocês precisarem para entender melhor a atividade, caso tenha algum tipo de dúvida. Bem, é isso. A gente vai enviar os documentos da apresentação, bem como a gravação e a atividade de hoje no grupo mais tarde. Mas acredito que por hoje já está finalizado e nós podemos despedir, galera. Mas é isso. Boa noite, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente.